Se você emagreceu e engordou, faz parte do processo. Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer! Cansei de ser gordo voltou para você que estava sentindo falta, voltou numa nova roupagem, voltou pedindo ajuda para você, para manutenção desse canal. Tem Pix do cansei@gmail.com. Vai lá, faz uma doação para que a gente tenha condições de ter uma estrutura para levar conteúdo para você aqui nesse canal, conteúdo de qualidade, conteúdo de muita informação para você. Hoje no vídeo a gente vai falar, eu prometi para vocês, se vocês perderam o vídeo da semana passada, vai lá e assiste, eu falei sobre Monjaro. E ali naquele vídeo eu prometi que eu ia falar sobre reganho. Jorge, eu tive reganho de peso. Como é que eu faço para lutar? Como é que eu faço para voltar? Recebi muita pergunta relacionada a isso. Lá no Instagram, se você não me segue, @eucanseidessergordo. E vou fazer esse vídeo porque está relacionado ao Monjaro, porque na minha última recaída que eu tive, no último avanço que a obesidade teve sobre a minha vida, eu recorri ao Monjaro. Então, se você não assistiu o vídeo, vai lá e assiste que eu falei sobre a minha experiência com relação ao Monjaro. Mas eu vou falar hoje de uma forma geral sobre reganho. Vocês observaram como é a minha logomarca? Ela é o símbolo do infinito. Por quê? Porque a obesidade, ela não tem cura. Ela tem controle. A luta contra a obesidade vai ser, na nossa vida, eterna. Isso mesmo, se você não sabia, desculpa eu te falar. Mas a gente vai lutar contra a obesidade para o resto da vida. Porque é uma doença multifatorial, que envolve comportamento, envolve psicológico, envolve metabolismo, envolve, enfim, células, envolve várias coisas, envolve hábitos errados. Então é muito difícil, é muito difícil você lutar contra essa doença. Então, de uma vez ou outra, ela vai te passar uma rasteira. Eu gosto de passar essa informação para que você entenda que se você emagreceu e engordou, faz parte do processo. E é um processo infinito. O que não dá é para você, nesse reganho, e isso é muito importante para você que teve reganho. Esse reganho não pode ser seguido de uma frustração. Se nós temos consciência de que nós temos uma obesidade e nós tivemos reganho, a gente não se frustra, a gente se acolhe. Porque a gente entende que a gente tem uma doença e que isso vai acontecer uma hora ou outra. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se acolher. Bom, eu caí aqui, né? A minha obesidade não está controlada, isso aconteceu comigo ano passado, de novo, vocês acompanharam que várias vezes acontece comigo, ano passado aconteceu de novo, eu engordei 30 quilos, imagina se eu resolvesse se deitar na cama e ficar chorando, se eu não tivesse consciência de que eu tenho obesidade, então eu me acolhi. E esse processo de acolhimento não quer dizer que eu vou amanhã que a gente fica se exigindo. Não, amanhã eu vou começar a dieta, amanhã eu vou para academia, eu vou todos os dias para academia, eu vou para o crossfit, Calma. Ninguém aqui é o atleta. Se acolha, se perceba. O porquê que eu tô assim? Eu consigo... e aí vai a segunda dica. Comece devagar. Comece mudando poucas coisas. Eu não quero ir para academia. Vai pelo menos 2 vezes na semana. Eu não quero deixar de comer o que eu como. Diminui. Está comendo uma barra de chocolate? Come meia barra de chocolate. Diminui a alimentação. Não se obrigue a de uma hora para outra virar o papa da dieta. Não vai ser assim. É um processo. É devagar. Então, é muito importante, você que teve reganho, não exija de você uma volta abrupta para os seus hábitos, porque antigamente eu fazia assim. Gente, antigamente eu não sou a mesma pessoa de uma semana atrás. Não se compare com o seu antigamente. Se compare com a sua realidade agora, porque, por exemplo, em 2013 eu emagreci 80 quilos. Eu tinha uma vida. Hoje eu tenho outra vida. De repente você emagreceu lá atrás, você não tinha filho, hoje você tem. Então não se cobre da mesma forma, porque você não é a mesma pessoa. Parece que a gente é a mesma pessoa, mas a gente não é. Então comece devagar.
Às vezes a gente está começando tão devagar que a gente não quer nem ir na nutricionista. Se você não quiser ir na nutricionista nisso, não vá. Comece devagar. Porque quando a gente vai começando devagar, a gente vai ganhando, devagarzinho a gente vai vindo aquela vontade. A gente já vai vendo que a gente desenchei, já vai dando aquela vontade. A disposição muda, porque se eu diminuir a alimentação, eu tenho mais disposição. Então, se eu estava indo 2 vezes na semana na academia, agora eu vou 3, depois eu vou 4. Já me empolguei, já emagreci um pouco, já comprei uma roupa, já é uma empolgação. E aí, quando você vê, você já está num ritmo que você gostaria de estar. Você percebeu que não é de uma hora para outra, que existe uma fase de transição? E mais do que uma fase de transição, é uma fase de respeito com você. É uma fase de você se olhar, você se perceber, você se entender. E aí, de repente, você está se vendo que você está tendo reganho, mas nesse momento eu não quero fazer dieta. Eu quero sair com os meus amigos, quero tomar uma cerveja, não quero... Tá tudo bem. Se perceba. E aí comece aos poucos. Então, o primeiro passo para você que teve reganho é se acolher, entendendo que você tem uma doença e que isso vai acontecer de novo. Porque obesidade, ela não, como é que se diz? Ela tem reincidiva, né? Ela entra em remissão, nesse momento eu estou em remissão, mas ela pode voltar. A gente tem muito medo de voltar, né? Por isso que na outro vídeo eu falei que eu vou tomar Mounjaro pro resto da minha vida, eu quero tomar de 15 em 15 dias. E aí eu não tô falando para você fazer igual, fale com seu médico, porque ele me ajudou muito a ter esse controle. Por isso que eu falei no outro vídeo que ele é revolucionário, porque ele me deu esse controle. Um controle que talvez eu nunca tenha tido na minha vida. Por isso que eu falo no outro vídeo que eu me sinto uma pessoa normal. Então, primeira coisa, se acolha. Segunda coisa, respeite a fase de transição. Respeite a fase de transição. E quando você vê de uma hora para outra, você vai no embalo. Você vai no embalo. Então, sem chorar. Se as pessoas... E eu tenho um outro fato também, que assim, a gente às vezes fica frustrado, não é nem pela gente, a gente fica frustrado porque a gente fica com vergonha de sair na rua e aquela pessoa, aquele amigo vê que a gente engordou de novo. Mas se aquele amigo, se aquele parente não entende a sua doença, primeiro tente conversar com ele para que ele não faça comentários. Você tem espelho, você está vendo. Explique para ele que você tem uma doença. Se ele não entender, se ele continuar, ele não é seu amigo, se afaste do parente. Então, você não tem que ter vergonha por ter uma doença. Você não tem que ter vergonha. Você não é um perdedor porque você teve reganho. Não. Primeiro, você está percebendo que você teve reganho. Então você está lutando, porque a luta começa quando a gente percebe. Então isso é muito importante. Se perceber, se acolher, respeitar a fase de transição e depois segue a sua vida, sabendo que lá na frente pode ter autotombo e se tiver, faz parte do processo. É isso, espero ter te ajudado. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram, me segue, comenta lá nos cortes desse vídeo, eu coloco cortes no meu Instagram, @eucanseidessergordo, deixa lá o comentário que eu respondo pra você, tá bom? Vamos emagrecer? Vamos emagrecer, gente! Beijo! Vamos emagrecer, gente!